Queridos amigos, mais uma vez estamos entrando na sua casa com o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, pela nossa TV A Caminho da Luz. Você vai lembrar que na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a questão da preparação do ambiente. Ia ter uma reunião onde as pessoas iam participar do culto do Evangelho e também do passe. E também era um trabalho na qual as equipes espirituais iriam socorrer aqueles nossos irmãos que eram levados para o socorro. É interessante notarmos que André Luiz ficou perplexo de ver a equipe espiritual fazendo a asepsia do ambiente, a lavagem do ambiente. E é interessante que num determinado momento ele viu uma equipe fazendo um tipo de magnetização. E ele perguntou, o que é essa magnetização? Nós estamos magnetizando o ar. Até o ar, naquele ambiente, no dia de atividade, tem que ser tratado. Então a gente percebe o quanto um trabalho mediúnico que atende o plano espiritual, o quanto as equipes celestes se desdobra para preparar todo o ambiente, para que não haja miasmas negativos, para que não haja pensamento que possa interferir nas atividades. Então é um preparo que estava sendo feito no âmbito físico, porque Isabel estava com as filhas limpando o centro, deixando tudo em ordem para a reunião, e a equipe espiritual fazendo a parte dela de preparação. Mas antes de nós entrarmos agora no capítulo do dia de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa deste estudo que estamos efetuando do livro Os Mensageiros. Saudamos a todos os nossos telespectadores que com tanto carinho vêm mandando mensagem, vêm agradecendo por esse estudo. Somos nós quem agradecemos a sua audiência. E não se esqueça, você que está acompanhando pelo YouTube, está gostando, dê o seu like, comente aqui no vídeo, deixe a sua mensagem e o principal, compartilhe. André, vamos então para o capítulo 44, que tem como título Assistência. O capítulo 44 tem como título Assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava meu ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. É interessante, André, a gente aqui fazer uma reflexão, porque nós já tínhamos falado no início que no capítulo anterior houve toda aquela preparação do ambiente. Então agora o trabalho está pronto, os espíritos estão sendo trazidos, as pessoas já vieram no horário marcado para ouvir o Evangelho, tomar o passe, e no momento então Aniceto e Isidoro, Isidoro é o marido da Isabel, que é os donos da casa, só que Isidoro já se encontra na pátria espiritual. E os dois, então, vamos começar as atividades, e ele então diz para André e para Vicente, vamos começar o trabalho. Só que André Luiz e Vicente nunca haviam trabalhado no passe, auxiliando aqueles irmãos através da irradiação. E eles ficaram assim surpresos, mas eu posso trabalhar? É a pergunta dele, eu estou preparado? Eu acho que essa pergunta dele, André, é uma pergunta que vem de encontro com uma preocupação que eu acho que todos nós temos que ter. Porque eu vejo que as pessoas querem trabalhar, mas eu não vejo essa preocupação. Eu estou preparado? O que eu preciso fazer para me preparar mais?
Quais as consequências do trabalho? Então, tudo isso eu acho que é muito importante, essa preocupação de André Luiz. E além desta preocupação de André Luiz, eu creio também que seja fundamental nós que já damos passe há alguns anos, que militamos num trabalho de desobsessão, que colaboramos na oratória ou em qualquer atividade de um centro espírita, nós devemos sempre nos perguntar: como está sendo a minha evolução como trabalhador na seara do Cristo? Eu estou tendo motivação ou eu estou fazendo maquinalmente? Eu tenho ânimo para cada semana, cada dia de trabalho, fazer melhor e diferente do que eu fiz na semana que passou? São questões que vão muito além de questionarmos apenas e tão somente: eu estou preparado? Se eu já estou trabalhando, eu estou me capacitando para me tornar um cooperador cada vez mais disciplinado, cada vez mais responsável, uma ferramenta útil e operosa na mão da espiritualidade amiga? Então são questões que nós, os espíritas, devemos nos fazer constantemente e procurar sempre sermos trabalhadores melhores, mais responsáveis e com mais disciplina. Continua André Luiz. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa: André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aqui é interessante, André, darmos uma continuidade nessa linha de pensamento que André Luiz está colocando para nós. Ele lembrou de Narcisa, porque quando ele foi para as câmaras de retificação, ele conheceu duas pessoas que na vida dele foi muito importante. Lógico, além de Lísias e da família de Lísias. Ele encontrou Narcisa, que era um coração bondoso, que ele faz a referência nesta parte, e também Tobias, que era uma outra pessoa que ele se baseou muito, dois espíritos bons que trabalhavam. E ele se assemelhava a esses dois. Quando Aniceto pediu aí para trabalhar, ele se questionou: o que Narcisa falaria para mim? E ele relembrou uma conversa que ele teve com Narcisa, onde Narcisa diz a ele: olha, quando você for chamado para o trabalho, aceita, coloque o coração, faça com amor. E é interessante que aqui, dentro dessa preparação que o trabalhador tem que ter, ela diz assim: olha, André, se você se vê diante de criminosos, não recrimine, ajude, procure colocar amor. É assim que o Evangelho nos ensina. E ele foi relembrando essa conversa tão fraterna com Narcisa, e ele foi relembrando que Narcisa chamou-o para o trabalho, invocou-o para o trabalho, e que ele poderia assumir, mas sempre com o coração voltado para o bem. E este convite que foi efetuado para André Luiz, na atualidade é efetuado para cada um de nós. Muitos que estão nos assistindo não são espíritas. Muitos são simpatizantes, outros descobrem o programa e acham interessante, a curiosidade, gostam.
Nós não precisamos ser espíritas para termos um trabalho no bem. O trabalho no bem é independente se temos uma religião ou não, se somos colaboradores ou não. O convite é para tirarmos de dentro de nós o que nós temos de nobre: o amor, a tolerância, o respeito às diferenças, que é tão difícil, porque às vezes nós temos o nosso posicionamento, o nosso pensamento, e a luta se faz em vermos que o pensamento e o posicionamento do outro diverge do nosso. É o respeito às diferenças, que é o convite para o trabalho, trabalharmos com todos, respeitando a individualidade e o meio em que estamos colaborando. Aniceto, então, agora faz um convite a André Luiz para trabalhar com um grupo de necessitados. Vamos acompanhar como foi esse trabalho. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André, com a nossa colaboração. Os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e identifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais e não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com as medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Antes de nós entrarmos no caso dessa nossa irmã, nós vamos relembrar que Aniceto fez uma colocação importante. Primeiro que nós temos um hábito no Brasil de acharmos que, por exemplo, os médicos, com todo respeito à classe médica, que eles chegam no centro espírita, por exemplo, e muitas casas já vão dando atividades. É um engano. Veja que em nosso lar, quando Aniceto encontra André Luiz e Vicente naquele grupo de pessoas que estavam ali no aprendizado, eram apenas 2 médicos numa multidão. Então nós vemos que muitos médicos, a grande maioria, ainda pela vida, da maneira com que leva, dentro das questões materialistas, muitos ficam como André Luiz, muitos anos na Terra, apegado às coisas da matéria. Então Aniceto fez uma recomendação: olha, a parte médica aqui você esqueça, aqui é amor. Aqui então é você médico, o outro ali é gari, o outro é pedreiro, o outro é dono de um comércio. Quer dizer, foram todas pessoas das mais diferentes situações econômicas na Terra e profissionais. Aqui nós somos medidos pelo amor que nós doamos, nós não somos medidos pelo cargo que nós tivemos. Eu acho isso fantástico no movimento espírita. Ontem eu me lembro que essa semana eu conversei com uma moça que se aproximou do centro, e ela é médica. E eu disse a ela, quando ela passou a visitar o centro, começou a participar dos grupos, querendo conhecer um pouco mais, eu disse: olha, aqui dentro ninguém vai te chamar de doutora. Aqui dentro todos nós somos iguais. Dentro de uma casa espírita não tem doutor. Nem advogado, nem juiz, nem médico, não tem nada. Aqui nós temos irmãos. Como é a ramificação do espiritismo? Não tem rótulo. Senhor engenheiro, senhor advogado, não, aqui não tem isso. Aqui nós temos os irmãos. Ninguém quer saber qual a profissão do outro. Aqui nós vamos aprender a desenvolver o amor, a trabalhar com amor.
Então é isso que é uma das coisas mais bonitas que me chama a atenção no movimento espírita, é isso, não é? Então nós vamos numa casa espírita, vemos alguns dirigentes espíritas querendo, de uma certa forma, sabe, impressionar, quando sabe que é um advogado, um doutor, doutor, não, nós não podemos ter essas insígnias dentro do centro espírita, desculpe. Dentro do centro espírita nós temos que tratar todos iguais, para aquele que é um gari, para aquele que é um trabalhador simples, um metalúrgico, uma irmãzinha que trabalha de faxineira, ela entra no centro, ela seja tratada igual, da mesma maneira. Todos são tratados iguais. Então isso é uma das coisas que aqui o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o Núcleo Chico Xavier, duas casas que nós dirigimos, graças ao Pai nós conseguimos ter essa condição. Não é? Nós temos aqui um médico, é o Dr. João. No hospital ele é Dr. João. Aqui no centro ele é Joãozinho, nosso irmão, trabalhador do Cristo. Então é assim que nós vemos o Espiritismo. É assim que a Niceto explica para André Luiz. Aqui, meu filho, trabalhe com o coração. Esqueça os métodos científicos que você aprendeu, que aqui não serve para nada. Aqui você vai usar os métodos do amor. E foi por isso que ele inicia dizendo uma coisa muito interessante. Então, eu vou me assemelhar naquela irmã na qual eu tinha um carinho tão grande. E como é que ela fazia nesse momento? E ele relembrou como é que ela trabalhava lá na Câmara de Retificação e ele começou a fazer da mesma maneira. Interessante isso, né, André Luiz? Talvez aí esteja um dos grandes problemas que nós enfrentamos em sociedade. Valorizamos muito quem perante a sociedade tem muito. Tem um cargo bom numa empresa, tem um cargo bom que se destaca na sociedade e deixamos aqueles cooperadores humildes de lado. Só que muitas vezes são esses trabalhadores humildes que nos incentivam à prática do bem. Por isso que quanto mais eu estudo a vida do Chico, mais eu tenho admiração por ele. Porque o Chico ele tinha de tudo para se perder na vaidade, na prepotência. O Chico tinha, para um meio, para uma época em que a Igreja Católica tinha um poderio grande, o Chico tinha acesso às televisões, aos jornais escritos, aos amigos no Brasil e no exterior. E a sua simplicidade e humildade caminharam com ele ao longo dos seus 92 anos. Em momento algum o Chico deu preferência para um companheiro que tinha uma posição e deixando de lado aquele outro que não tinha a mesma condição. Então que nós possamos ver no Chico o nosso exemplo, porque às vezes nós cremos nas ilusões temporais dos cargos que este ou aquele ocupa, mas nós esquecemos que perante o alto eu não serei tratado pelo que eu fui na terra, e sim pelo que eu fiz. Agora nós vamos para um caso muito interessante de uma senhora, e vocês vão perceber que quando a gente trabalha com o coração aberto, com amor, a gente consegue fazer proezas em nossa vida. E você vai ver um caso muito interessante dessa irmã, onde André Luiz consegue auxiliá-la. Mas depois nós vamos ver um outro momento mais interessante ainda, quando a Niceto se aproxima dele e chama a atenção de André Luiz. Olha que coisa bonita na doutrina espírita. Nós não podemos ter milindres, nós estamos aqui para aprender. Vamos acompanhar essa história. Eu gostaria que você atentamente ouvisse essa história para que a gente possa entender o significado maior. Vamos lá, André Luiz. Dando continuidade, minha irmã disse procurando captar-lhe a confiança: vamos ao passe reconfortador? Ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou. E me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos.
Somente mais tarde lembrei-me que, naquele instante, olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada, e à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sob os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções. Concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo, exclamou entre o assombro e a alegria, grande Deus, grande Deus. E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Aqui, André, nós vamos ver então o fenômeno. Qual foi o fenômeno? Ele relembrou de Narcisa, como Narcisa aplicava o passe, as palavras que ela proferia, e ele então colocou as mãos aos olhos, fechou os olhos, e ele começou a fazer uma prece, pedindo e exaltando aquela irmã para mudar a sua faixa vibratória. E por incrível que pareça, ela então, mudando a sua faixa vibratória, quando ela abriu os olhos, ela começou a enxergar. E de repente, ela se vê diante de uma pessoa que, segundo ela, é um santo, o curou. E ele então começa a perceber o poder do passe. Mas é interessante, André, nós fixarmos nessa história, que ele aplicou um passe com muito amor, lembrou de Narcisa, proferiu algumas palavras de edificação. É interessante, André, que aqui também, na nossa Câmara de Paz, quando nós preparamos os grupos de passista, nós sempre temos o hábito na Câmara de Paz de alguém fazer uma prece em voz alta, para que as pessoas possam ir entrando naquele magnetismo, naquelas vibrações, saindo da faixa negativa e passando por uma faixa instável, na qual ali acontece muitas coisas de auxílio para aqueles que batem à porta da casa. Sem sombra de dúvida, o passe tem uma importância muito grande. Uma importância de nos ajudar tanto no nosso corpo físico, como no nosso corpo espiritual. E aproveitando todo este movimento, a espiritualidade também magnetiza a água, através do que chamamos de água fluidificada. Então nós vemos que o passe, tanto no mundo espiritual quanto no nosso, já tivemos oportunidade de ver neste mesmo livro o sopro. Tem técnicas ainda que nós não dominamos, que nós não conhecemos, que nós não compreendemos. Até o passe, o nosso passe é diferente do passe que eles aplicam lá, diferente no sentido magnético. Por quê? Porque lá eles já conseguem se equilibrar no modo mais fácil do que nós aqui. A nossa dimensão ela é muito atrasada, ela é muito primitiva, o bem ainda é muito difícil, e às vezes nós tivemos um dia agitado, corrido, e chegamos à noite para dar o passe. Então é evidente que nós damos com muito amor, fazemos com muito carinho, mas ainda não é nos moldes que nós vemos, que nós lemos e que nos encantamos quando nos deparamos com uma descrição tão bonita quanto esta que André Luiz nos apresenta no capítulo de hoje. Interessante agora, André, que agora nós vamos ver um pouquinho de uma situação muito interessante. O André, então, viu que ele havia feito uma cura, não deixou de ser através das suas vibrações, através da imposição das mãos.
vamos ver como é que ele começa a ingerir tudo isso, como é que ele começa a pensar em tudo isso. E daqui a pouco nós vamos ver um fato muito interessante que acontece quando Aniceto encosta perto dele. Mas vamos ver o desenrolar desse pensamento que começa a brotar dentro de André Luiz. Dando continuidade, dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces. Sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração, enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me, desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. Esse é o grande problema que nós vemos no movimento espírita. A famosa vaidade. Ele começou a criar dentro dele uma expectativa. Opa, eu posso fazer as coisas. Olha como eu sou poderoso. Ele começou a engendrar dentro de si uma ideia permitindo que aquele homem velho, voltado para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade, ele começou a vislumbrar uma nova era dentro de si. E Aniceto, que estava acompanhando todas as atividades, que é um espírito já superior, começou a perceber que ele mudou a sua maneira de pensar. Porque quando nós fazemos uma atividade no campo do bem e usamos o amor, a nossa aura é de uma cor. Quando nós trabalhamos com a nossa vaidade, achando que nós somos mais do que os outros, que nós somos muito importantes, a nossa aura muda a sua tonalidade, muda a sua cor. E ali Aniceto já começou a ficar preocupado com André Luiz. Opa, ele está indo para o caminho do pensamento equivocado. Ele se aproxima de André Luiz e é aí que nós vamos ver um ensinamento fantástico que ele dá para André Luiz. Então, nós passamos a ver o porquê que o Chico, quando uma pessoa o elogiava em público ou numa roda de conversas, o Chico sempre se esquivava. Então, que isso possa ser também para nós uma lição simples, evitarmos os elogios, não que nós não mereçamos, mas às vezes não estamos preparados para lidarmos com ele. Então é fazermos o que estamos fazendo com muito amor e procurando nos aperfeiçoar sempre. E agora, André, vamos ver Aniceto com muito carinho no coração, como é que ele orienta André Luiz diante do pensamento. Continuando a leitura, André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me
a reconhecida senhora acentuando. Veja, André estava ali, de frente daquela senhora, se achando uma criatura importante. E a senhora reverenciando, que é um outro problema que nós também temos, André Luiz, no movimento espírita. André Luiz, que é o espírito que se comunica por Chico Xavier, traz para nós uma informação muito importante. Porque André Luiz ficou ali reverenciando aquela mulher, e aquela mulher ficou reverenciando aquele homem, achando que ele era Deus. Esse é um problema que nós temos no movimento espírita, porque também nós ficamos reverenciando médiuns. E muitas vezes, a grande maioria deles põe-se a perder. Porque a gente diz, olha, que bonito o seu trabalho. Em determinado momento ele diz, o meu trabalho é muito bonito. E é engraçado que nós dizemos graças e louvor ao Senhor. É Ele que faz essas proezas. Ou seja, quando nós esquecemos que o auxílio de Deus é de Jesus e é da espiritualidade, e quando eu me coloco na condição de achar que eu sou o mais importante, eu que faço, eu que permito que aconteça, e aí as coisas começam a complicar. Então é isso que Aniceto fala para André Luiz. Calma, meu filho, saia do pedestal. A grande maioria das pessoas se perderam no campo da vaidade exatamente por achar que foi ele que fez. Não, não foi você. Vamos relembrar em Deus, agradecer a Deus. E quando ele vê isso, André, ele se vê na necessidade de voltar à irmã e ele se vê na necessidade agora de se retratar. É isso que eu acho uma das coisas bonitas que André Luiz nos mostra, porque eu vejo uma coisa muito interessante em André Luiz. Porque ele passou pela zona umbralina, sofreu muitos anos, foi recolhido em nosso lar, era um homem de altíssima condição intelectual, mas não era um homem que tinha o coração voltado para a bondade. Mas é interessante que quando ele usa a sua inteligência em nosso lar para perceber a grandiosidade do trabalho do Cristo, da espiritualidade, é interessante que a partir daquele momento ele desenvolve uma ferramenta que é a humildade. Uma das coisas que me admira em André Luiz é a sua humildade no sentido de escutar as pessoas. Então, desde nosso lar, que você, o nosso telespectador, está acompanhando conosco, nós percebemos que todas as pessoas, por mais simples que fosse, que veio chamar a atenção de André Luiz em algum momento, ele ficava muito emocionado e agradecia a pessoa por ter chamado a atenção, porque aquilo é um aprendizado para ele. Isso que eu vejo que nós também devemos, quando entramos num lugar novo, num aprendizado novo, nós devemos ter essa humildade. O grande problema, a gente vê as pessoas entrar numa casa espírita, fica encantada, daqui a pouco quer mudar tudo, porque tudo está errado, porque não pode ser desse jeito. Ora, tenhamos humildade. É isso, nas entrelinhas, que eu consigo ver a grandeza, não apenas no campo intelectual de André Luiz, ou do grande doutor Carlos Chagas, quando esteve em nossos meios, mas eu consigo enxergar agora um homem que se curvou perante o seu orgulho, o seu egoísmo, e hoje ele procura fazer da humildade a conduta de sua vida. Continua André Luiz. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Essa pequena frase nos faz relembrar, então, agora, quando ele coloca a humildade, que ele cai em si, ele diz para ela, olha, minha irmã, não agradeça eu não, agradeça a Deus. Eu sou apenas um instrumento, Deus é que operou essa ajuda. Mas olha, procure agora ter os olhos para olhar os seus defeitos, os seus erros, para tentar se corrigir. É por isso que Deus nos dá o poder da visão. Vamos continuar a leitura mais um pouco, para o André também participar um pouco dessa conversa nossa no dia de hoje. Dando continuidade, notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras,
que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes. Mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que se fortalecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. Aqui, André, nós já começamos a perceber, e André já começou a perceber que as coisas não é tão fácil como se imagina. Então foi importante aquela colocação feita por Aniceto, porque dos 6 espíritos que foram dados a ele para que ele aplicasse o passe, apenas a primeira teve os seus olhos curados. Depois ele atendeu, como diz aqui, 2 tuberculosos que estavam e não houve alteração nenhuma. Depois ele conta uma senhora que tinha um problema de um tumor maligno. E depois também ele menciona aqui uma pessoa que havia desencarnado de um choque operatório. E um caso também que ele menciona, que é aquele que teve um câncer na face. E ele então percebeu que dos 6 apenas a mulher teve o resultado positivo. O restante, todos eles ficaram na mesma, né, André Luiz? É verdade, nós passamos a observar que foi muito oportuna esta advertência de Aniceto, porque ele notou que nem tudo dependia só dele também. Dependia da ajuda dos outros, dependia da ajuda dos doentes. Continuando a leitura, as atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então a gente percebe aqui, André, como foi importante para André Luiz aquela advertência, para que ele não caísse, como a gente vê muito no movimento espírita, aquela empolgação. A pessoa vem para o movimento espírita com aquela empolgação, ajuda uma pessoa, já se acha uma pessoa muito importante, depois começa no dia a dia a ter os problemas, as dificuldades, as críticas, onde muitos, ainda envolvidos pela questão do milindre, acabam se afastando. Então foi importante aquele momento para que André pudesse ter o pé no chão e para que ele pudesse perceber que os 5 depois que ele iria atender
nenhum teve reação nenhuma. Mas por que não teve reação nenhuma? Exatamente porque ele percebeu que não dependia só dele. Dependia muito mais da pessoa do que dele. Vamos reparar que aquela senhora, quando ele começou a fazer uma prece, ela entrou no campo magnético dele. Ela saiu daquele negativismo que ela estava. Ela mudou o seu padrão vibratório. Por isso ela alcançou o auxílio. Então André Luiz pôde perceber, com todo esse trabalho, que realmente Jesus, que era Jesus, depois de todas as curas, como é que Jesus procedia? Ele dizia para a pessoa: a tua fé te curou. Queridos amigos, antes de efetuarmos os comentários finais do programa de hoje, nós gostaríamos de pedir a sua ajuda para mantermos a TV A Caminho da Luz, para mantermos o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Nós pedimos a sua colaboração. Você pode ajudar-nos adquirindo algum livro. Até o presente momento já lançamos 2 livros, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade. Eu e o nosso querido Sérgio e outros oradores têm um número grande de palestras disponíveis na loja virtual A Caminho da Luz. Adquira um livro, adquira um DVD, adquira um CD. Nos ajude a mantermos estes programas no ar. Nos ajude a mantermos a nossa obra de ampliação do Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier aqui na cidade de Itapira. Então é loja-acaminhodaluz.com.br, como você está tendo a oportunidade de ver na sua telinha. Mas André, eu quero ajudar de alguma outra maneira. Você pode encaminhar sua mensagem para os nossos e-mails. Mande a sua mensagem para Sérgio Vilar. O e-mail dele é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. A sua colaboração, a sua ajuda, ela é fundamental para continuarmos a manter a TV e o centro. E nós também gostaríamos de fazer um convite muito especial. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos o culto do Evangelho no Lar. De que maneira, André? Pela minha fanpage. Então você curte a página, você procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Às 18 horas iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto. E você é o nosso convidado especial a participar conosco, a interagir conosco, a juntos pedirmos ajuda ao alto. É muito bacana estudar essa obra e, ao mesmo tempo, sempre com informações novas para todos nós. Como é interessante nós vermos que isso que André Luiz está mencionando para nós, André Luiz, querido telespectador, é exatamente a realidade daquilo que nós vemos no dia a dia. André Luiz está recebendo um convite de trabalho assemelhando-se ao convite que nós recebemos todos os dias numa casa espírita, numa casa que faz o bem, seja ela de outra religião. Então, nós vemos o quanto é importante você começar a abraçar esse trabalho que é muito importante para todos nós. Vamos encerrando então o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. E a semana que vem nós retornaremos. Um beijo no coração e muita paz a todos. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem.